noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa exposição de hoje. Eu gostaria que alguém me desse um feedback se vocês estão me vendo e ouvindo bem, para a gente poder começar. Ótimo, que bom. Então vamos começar. Eu vou começar com uma leitura inicial para a gente poder dar início à nossa exposição de hoje, tá? Eu me chamo Helena, sou voluntária da FEP e é muito bom estar aqui com os amigos aqui do nosso lar. Obrigada, meninas, muito obrigada. Então, a nossa mensagem inicial de hoje é a mensagem que está no livro Palavras de Vida Eterna, a Psicografia do Chico, ditada por Emmanuel. É a mensagem de número 74, Nossa Cruz. E aí, desde já eu peço desculpa pelo latido do cachorro, é porque ele está querendo sair e já a gente vai passear com ele. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inquistante e tomar a nossa cruz. Então vamos todos nesse exato momento fechar os nossos olhos e mentalizar o nosso Cristo, o nosso irmão maior, esse amigo de todas as horas. Cristo amado, amigo e irmão querido, nós te agradecemos, Senhor, na noite de hoje, pela reunião de todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Te agradecemos pelos teus ensinamentos, que são ensinamentos de consolo, de promessa, Senhor, da nossa felicidade íntima. Muito obrigada, Cristo amigo e Cristo irmão, pelas tuas mãos que nesse exato momento paira sobre todos nós, a humanidade inteira, e que nos abençoa com fluidos salutares de bem-estar, de paz e de harmonia. A todos nós que estamos aqui presentes na noite de hoje. Gratidão infinita aos amigos espirituais pela companhia, aos nossos mentores e nossos anjos guardiões, que nos acompanham em nossa jornada evolutiva, que caminham junto conosco não só nessa existência, mas em outras existências, e que todos os dias nos ampara, nos assiste, nos orienta, para que possamos ser melhores, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, amigos. Que assim seja, graças a Deus.
Então, para a gente começar a nossa conversa de hoje sobre esse tema que sempre mexe com todos nós, porque de fato, quando nós acessamos uma rede social ou quando ligamos a televisão, a gente tem se deparado nos dias atuais com situações em que muitos de nós às vezes nos colocamos em sentimentos tão contraditórios, porque quando a gente se propõe nessa caminhada, nessa jornada evolutiva, de se melhorar, de acalmar as nossas paixões que muitas das vezes são desenfreadas, muitas situações que a gente ainda vê nos dias atuais mexem muito com a gente. E a gente se questiona muito. Por que que isso acontece? Por que que Deus permite? Por que que nessa situação, essa pessoa que parece ser a vítima não está tendo a sua justiça de fato sendo feita? E em muitas das vezes a gente vê pessoas espalhadas em algumas cidades, em alguns países por aí, fazendo a justiça com as próprias mãos, digamos assim. Nós nos deparamos com isso e a gente se pergunta por que que isso acontece. E aí, com isso, a gente vai começar a relembrar um dos ensinamentos de Jesus, quando ele vem falar para a gente das bem-aventuranças. E dentro desse mundo, desse ensinamento, que é tão importante para nós, ele fala justamente dessa sensação e dessa percepção de justiça que nascemos, e a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas o Cristo já falava isso lá atrás, quando ele diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E é tão interessante essa bem-aventurança, porque o Cristo, só dessa bem-aventurança, ele vem trazendo um cenário de dois aspectos psicológicos bem diferentes, de dois grupos bem distintos. Num grupo, ele diz o seguinte, que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Isso é interessante porque quem sente fome e quem sente sede tem uma necessidade. São necessidades básicas, comuns a nós seres humanos que estamos aqui. Sentimos fome e sentimos sede. Mas não é o que é que o Cristo realmente quer falar com esse grupo aqui, propriamente dito. Nesse aspecto aqui, nesse primeiro grupo, o Cristo ele está trazendo uma percepção de que são pessoas que perceberam o que fizeram em existências anteriores, que se arrependeram e que, ao perceber isso, pedem a reparação. Quando a gente vai lá para o livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras de Kardec, né, dentro dessas 5 obras kardecianas maravilhosas, a gente vai ver que os espíritos trazem justamente esses 3 pontos. A percepção daquilo que fez ou daquilo que talvez deixou de fazer. E aí a gente vê, entra sentimento de culpa e tudo mais. Então ele percebe aquilo e vê, opa, eu não fiz o que deveria ter sido feito. E isso que eu fiz, eu preciso reparar. Isso que eu fiz eu não gostei. E agora eu preciso reparar. Então vem a percepção, o arrependimento e a reparação. Isso está lá no livro Céu e Inferno. Essa tríade que é comum a todos nós. E aí o espírito pede essa reparação. E aí como é que ela acontece? Através do processo de reencarnação, que a gente também vai falar mais à frente daqui a pouco. O quanto o processo de reencarnação ela é extremamente importante
nessas situações de reparação, de justiça e de amor, porque a reencarnação, ela nada mais é do que a demonstração do amor que o divino tem por nós. E aí, dentro desse grupo, são justamente os espíritos, como Emmanuel diz, na mensagem que eu li inicialmente, que no plano espiritual se deparam com a vergonha do defeito íntimo não vencido, com a expiação da culpa e com o débito não pago. Então a gente tem um primeiro cenário, um primeiro grupo dentro dessa bem-aventurança que apresenta essas características. E uma vez apresentando essa percepção, dessa autoobservação, esse grupo passa a fazer parte de um segundo grupo, que é aqueles bem-aventurados, os que padecem perseguição por amor à justiça, porque verão o reino de Deus. Isso é extremamente interessante, porque quando Cristo fala do primeiro grupo, o primeiro grupo não vê o reino de Deus, ainda não tem essa promessa de ver o reino de Deus. E aqueles que sofrem, que padecem perseguição por amor à justiça, verão o reino de Deus. E o que é que esse segundo grupo tem de tão importante, tem de tão interessante, apresenta de tão interessante ao ponto de conseguirem ver o reino de Deus? E aí, nesse segundo grupo, a gente vai encontrar as pessoas que despertaram. Olha aí a grande sacada do que o Cristo veio trazer para a gente, das reflexões que Ele quer que a gente tenha. Porque são pessoas que despertaram para a necessidade reais dos seus reajustes. São aquelas pessoas que, de tanto caminharem no erro, de tanto se equivocarem, são aquelas que estão cansadas. Cansaram. Simplesmente cansaram. E que agora despertaram para a real necessidade dos reajustes. E reajustes estes que muitas das vezes vêm através das provações e das expiações que nós muitas das vezes pedimos. Que nós muitas das vezes pedimos e que a gente não lembra. E aí, dentro desse grupo, como nessa mensagem inicial que eu trouxe, está justamente aquele que no plano carnal encontra em sua cruz a dificuldade orgânica, a doença, o degrau social e o parente infeliz. É aquele que, ao reencarnar, encontra as dificuldades, mas compreende as dificuldades como um crescimento e aprimoramento do espírito, não como castigo, mas como educação. As nossas dificuldades a nível de plano terrestre, elas funcionam como medidas socioeducativas, porém baseadas no amor e não na punição. Quando nós temos a ideia de punição, é uma percepção humana, egoísta e equivocada. Porque nós não estamos aqui porque Deus é um ser sádico e quer ver o nosso sofrimento. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui porque nós temos um divino que nos ama e que por amor quer a nossa perfeição e a nossa evolução, como diz a mensagem inicial, que a dor é um processo. E sendo a dor um processo, ela não é eterna. Ela é necessária para que nós nos reajustemos frente às leis divinas.
Quando a gente vai para o campo da ciência, em especial para o campo da saúde, a gente vê hoje no campo da medicina, da enfermagem, o conhecimento desses profissionais com relação ao que a gente chama de sinais vitais, que são essenciais para a funcionalidade do corpo humano, onde a gente tem a temperatura, respiração, frequência cardíaca, oximetria, o pulso, de como ele funciona, que são sinais vitais que esses profissionais falam e que são essenciais para o funcionamento do corpo humano. Mas dentro desses sinais vitais, a medicina traz um quinto sinal vital, que é a dor. Olha que interessante. A dor, dentro do campo da medicina, é extremamente importante para o diagnóstico das doenças e de como tratá-las. Um médico pode, através da avaliação da dor, da escala de dor, que é o que eles chamam, traçar, a partir dali, um tratamento para que aquela doença tenha sua regressão e o paciente tenha melhora na sua saúde. Quando a gente leva isso no campo do pensamento divino, é a mesma coisa. O sofrimento, ele vem para que, através dessa escala de dor íntima que sentimos, possamos nos autoavaliar e, a partir dessa autoavaliação, perceber e traçar medidas, ferramentas para que possamos suportá-las e, se possível, até excluí-las, para que possamos viver em paz e ter a felicidade de que muitas das vezes nós almejamos. E enquanto nós, passando por esse processo que é a dor, como Emmanuel diz, que a dor é um processo, aí sim nós chegaremos à perfeição, que é o fim, como a escala espírita nos mostra, nos traz dentro dos livros aí de Kardec. E aí, no que concerne à justiça, dessa questão da dor, do sofrimento, muitas das vezes a gente para e pensa e diz assim: mas não é justo o que eu estou passando. Por que é que eu estou passando por isso? Não pode esse Deus tão amoroso, tão perfeito como ela fala, ser justo ao ponto de que eu sofra e de que eu passe por tamanhas tormentas nessa existência. E aí, quando a gente vai perceber esse aspecto da justiça, Kardec vai trazer lá no Livro dos Espíritos questões relacionadas a isso. E a primeira delas está na questão 873, quando Kardec pergunta o seguinte: o sentimento de justiça, ele está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E os Espíritos são bem claros quando ele diz: está tanto na natureza, e nós não vamos nos enganar, porque nós, encarnados, fazemos parte da natureza. Tudo que existe na criação faz parte da natureza. A natureza está em nós. Deus é a natureza também. Então, tanto está na natureza que nós nos revoltamos ao pensamento de uma injustiça. E isso é extremamente verdade. Como eu falei no meu início, quando a gente liga a televisão e acessa uma rede social, que a gente vê uma situação que alguém está passando, a gente se revolta. E a gente diz: mas essa pessoa está passando por isso, mas isso é injusto. Essa pessoa perdeu o filho. Fulano lá matou não sei quantos lá e está sendo absorvido, isso é injusto. Então, que a gente não se engane, porque através dessa resposta os Espíritos são claros. Nós temos a noção do que é justo e do que é injusto. Nós sabemos. Porque dentro dessa mesma resposta, os Espíritos continuam: Deus o colocou no coração do homem, está em nós. Nós já nascemos com isso. E aí Kardec continua dizendo nas questões seguintes, na questão 874, quando ele traz uma outra pergunta, que ele diz o seguinte: tá,
vocês já explicaram que a gente já nasce com esse senso aí de justiça, que a gente compreende, a gente sabe o que é justo e o que é injusto. Isso aí eu já entendi. Então, por que é que para algumas pessoas é justo aquilo que eu acho que é injusto, e aquilo que eu vejo que é injusto, o outro acha que é justo? Por que tem essa confusão aí de ideias, de percepção sobre a justiça? E aí os espíritos muito sábios respondem: porque frequentemente vocês misturam paixões que alteram esses sentimentos. Então, o que os espíritos estão querendo dizer muitas das vezes com isso? Que a gente não abriu ainda a nossa percepção, não alargou ainda a nossa percepção dessa justiça divina, dessa justiça que é maior, e muitas das vezes a gente quer ditar, quer medir uma situação, e muitas das vezes a nossa situação, pela nossa visão humana, que é falha ainda e que é imperfeita e que não é a mesma visão de Deus. Muitas das vezes ainda, nós ainda caímos na tentação, entre aspas, de dar a Deus uma visão humana. Nós queremos que Deus tenha a mesma visão que nós temos. E que muitas das vezes as nossas percepções, as nossas visões, frente ao que é justo e injusto, muitas das vezes é equivocado. Como diz a mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que é a mensagem 110, intitulada Vidas Sucessivas, onde Emmanuel diz o seguinte: para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um criminoso, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, mas conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Olha como Emmanuel é cirúrgico, trazendo isso. A gente, quando olha uma situação, a gente diz assim: mas ela é a vítima. E ele é o criminoso, ele é que tem que ser punido. E a vítima é que está sendo punida. Que justiça é essa? Que Deus é esse? E aí entra justamente o que eu disse. A nossa visão ainda é muito limitada. É muito imperfeita, é muito falha ainda. Mas Emmanuel é claro quando ele diz que Deus, ele não vê somente a maldade exterior, a maldade que é visível, a maldade que é perceptível, que é essa maldade que nós alcançamos em nossas percepções. Deus tem uma profunda visão com relação a isso. Ele conhece os mecanismos sombrios que levaram àquela situação. A intenção por trás. E isso está tão claro na mensagem que o Evangelho segundo o Espiritismo traz com relação ao duelo, em que ele diz que o duelista, ele está convicto que a sua vítima irá cair, irá sucumbir. E frente a isso, a tudo que o duelista premedita, ele não sente a real sensação da vitória. Porque muitas das vezes, por trás da vitória que o duelista pensa que conseguiu, existe uma dor. Existe alguém que chorou, alguém que sofreu, alguém que acreditou no duelista, que acreditou que aquilo que ele pudesse ter feito ou estaria fazendo naquele exato momento era para ajudar, quando na verdade foi para prejudicar. E aí, Kardec, frente a essas questões, ele pergunta para os espíritos, continua perguntando para os espíritos, afinal de contas, como se pode definir a justiça?
Se a nossa percepção ainda é tão limitada com relação a isso, como nós podemos definir justiça? E os espíritos dizem que justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E aí eu trago uma reflexão para todos nós. Nós respeitamos o direito do outro. Nós respeitamos o direito do outro sentir, do outro se explicar, do outro falar. Nós respeitamos. E isso é tão profundo, gente, porque na grande maioria das vezes, se a gente perceber nessa dança linda das nossas relações dentro da humanidade inteira, no final das contas, nós ainda estamos em processo de aprender a respeitar o direito do outro. Nós ainda estamos nesse processo. E precisamos, a vida urge, o tempo pede isso, que a gente aprenda isso, de respeitar o direito do outro. O lugar do outro, as pessoas falam tanto da questão do lugar de fala, né? De respeitar as opiniões, e que muitas das vezes não respeitamos e acabamos em debates que não tem crescimento de ambas as partes, que não tem uma elucidação de pensamentos de uma comunidade, de uma sociedade. Por isso que Emmanuel, nessa mensagem que eu li, ele vem dizer que enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimentando-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Então, enquanto nós, aqui encarnados, não despertarmos, abrirmos a nossa consciência de que tudo aquilo que acontece à nossa volta e na nossa vida parte muitas das vezes ainda desse egoísmo e ainda essa resistência de ver que a gente ainda está mergulhado ainda nessa resistência da mudança, quando a gente ainda não abrir a nossa consciência para relação a isso, nós continuaremos amontoando problemas sobre as nossas próprias cabeças, sobre as nossas próprias vidas. E aí Kardec, ao dizer isso, nessa conversa com os espíritos, na questão 876, e aí ele pergunta para os espíritos qual é a base dessa justiça que está fundada sobre a lei divina. Aí os espíritos são incrivelmente maravilhosos quando eles dizem que isso o Cristo já nos deu. Desejar para os outros o que queremos para nós mesmos. Aí está baseada a lei da justiça divina. Desejar para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Helena, mas isso é tão simples. Isso é tão simples. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse para comigo. E por que a gente não faz? Porque, como os espíritos dizem, o orgulho e o egoísmo ainda nos dominam. As nossas paixões, as nossas percepções frente a tudo que acontece na nossa vida ainda é muito equivocada. Frente às nossas provações e expiações,
Ao invés de nos resignarmos, como o Evangelho, esse livro de conduta moral do Espírito imortal encarnado aqui na Terra, ao invés de nos resignarmos, nós nos revoltamos. Nós maldizemos a nossa situação. Nós temos a preguiça da mudança. Porque a gente diz que tudo é difícil. Para o outro é bom. Para mim é só dor e sofrimento. Dentro da família é que isso mais acontece. O que a gente diz? Ah, mas o meu irmão, tudo ele consegue. E para mim tudo é dificultoso. Meu irmão consegue um emprego rápido, casou rápido, formou família rápido. Para mim tudo é difícil. Não consigo ficar no emprego, sou despedida no outro dia, continuo ainda com meus pais, não consegui formar uma família, meus relacionamentos afetivos não dão certo. Isso dentro da família é muito comum, a gente se compara com os outros familiares. E a gente ainda não percebeu que é justamente dentro do lar, muitas vezes, como Emmanuel vai dizer lá no livro Nós, que o lar é o porto de onde a alma se retira para o além do mundo em que não transporta o coração o lastro da experiência cristã. Dificilmente escapará de surpresas inquietantes e dolorosas. Porque a nossa percepção de justiça, ela acontece dentro do lar. Lacordaire, na Revista Espírita, ele é muito claro quando ele diz, quando Kardec, aliás, vai conversar com esse espírito sobre a caridade, que é uma forma de amor. Aliás, caridade não é uma forma de amor, não. Caridade é o amor em ação. E aí a gente entra na questão do amor, porque a justiça está lado a lado com o amor. Lado a lado com o amor. E aí, Lacordaire vai dizer o seguinte: tá, vocês querem fazer caridade com todo mundo. Com quem mora na rua, com quem está na penitenciária. E isso é de extremo valor. Mas a caridade mais valorosa é dentro do lar, é dentro de casa. Porque dentro do núcleo familiar, nós temos o que nós amamos. Mas também temos aqueles a quem nós devemos. E o lar, a família, é esse outro núcleo, esse postinho seguro, onde Deus, na sua sabedoria divina, tem a grande ideia cósmica de formar um grupo, um pequeno grupo, onde através do amor, que é a maior lei de todos que nós temos, podemos reajustar laços que em vidas passadas foram desfeitas e foram transformadas em nós. Onde dentro do lar começa a criança a ter as primeiras percepções do amor, mesmo que ainda dentro desse lar existam as brigas, as discussões e as dificuldades. É dentro do lar onde o amor começa a se construir. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo Paulo, Sansão, ele vem trazer no item 10 uma mensagem tão bela sobre o amor, onde ele diz que tão justo é o pensamento do amor, de amar uns aos outros, que no amor encontraremos tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Olha como Sansão é maravilhoso nessas palavras.
que o sentimento do amor nos consola e acalma as penas de cada dia. E quando a gente fala em amor, de quem nós lembramos? Do Cristo, o Consolador. Esse irmão amigo de todas as horas, que trouxe nos seus ensinamentos o amor de amar ao outro, amar ao próximo como a nós mesmos. Que nos próprios ensinamentos, ao verbalizar e ao dizer que não tinha vindo para mudar a lei, mas para dá-la cumprimento, onde as pessoas daquelas épocas ouviam muito dizer: ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. O Cristo diz: ama o teu amigo, mas ora por aquele que te persegue e que te calunia. Porque, como diz a mensagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, aquele que vemos como vítima não é tão vítima assim. E aquele que vemos como criminoso não é tão criminoso assim. Nós temos visão limitada, mas Deus vê e percebe a intenção, o sentimento por trás da ação. E se nós queremos de fato mudar os nossos sofrimentos, que nós nos apeguemos a esse Consolador, porque, pessoal, o consolo prometido pelo Cristo não é para tirar a dor. O consolo não é para isso, para tirar a nossa dor. Mas o consolo é para nos dar sustento diante das nossas dificuldades. É para que, através da fé na vida futura, como a doutrina espírita nos traz, nós tenhamos a certeza de que os nossos sofrimentos, na grande maioria das vezes causados por nós, não são eternos. As nossas penas não são eternas. Tudo passa, como Chico já dizia, tudo passa. E o que fica, o que permanece e o que levamos é o que construímos interiormente dentro de nós. As nossas virtudes e os nossos talentos colocados a todas as pessoas que nos rodeiam e também para nós, a caridade em ação, o amor em ação. E aí Sansão continua dizendo nessa mensagem que o amor, no seu real sentido, é ser leal, é ser honesto, é ser consciencioso, é fazer aos outros tudo aquilo que se deseja para si mesmo. Então, quando os Espíritos trazem a questão 876, aonde está baseada a justiça fundada sobre a lei natural, é sobre o amor. Deus nos ama tanto, que nos dá a reencarnação como oportunidades de nos reajustarmos frente às leis divinas que estão em nós, na nossa consciência, essa voz interior, como os Espíritos dizem que é a consciência, e que nos direciona e nos orienta nessa existência. Pode atender? E aí, para a gente finalizar, na mensagem que está no livro A Religião dos Espíritos, na mensagem de número 71, Justiça e Amor, Emmanuel traz o seguinte para nós: sempre que te reportes à justiça, repara que Deus a fez assistida pelo amor, a fim de que os caídos não sejam aniquilados, ou seja, a fim de que aqueles que se equivocaram tenham a oportunidade da reparação. Terás contigo a lógica indicando-te os males,
e o entendimento, inspirando-te o necessário socorro ao que lhe sofrem o assédio. Ou seja, teremos com nós a consciência onde as leis divinas estão guardadas, que vão nos orientar durante a nossa existência. Onde passes, compadece-te dos vencidos, que contemples a margem. Muitos pranteiam as ilusões que lhe trouxeram arrependimento e remorso, e muitos se levantam ainda sobre os próprios enganos, à maneira de trapezistas inconscientes, ensaiando o último salto ao precipício da morte. Existem aquelas pessoas que já despertaram, como a gente falou no início da nossa conversa de hoje, que sentem a real necessidade da reparação e que se resignam diante a isso. Mas ainda existem pessoas que ainda estão resistentes. E como diz Emmanuel, resistentes, inconscientes, sem perceberem ainda, ensaiando o último salto ao precipício da morte, ao precipício de sua própria queda. Dir-te-ão alguns não precisarem de teu consolo, fugindo-te à presença, com receio da verdade que te brilha na boca, e outros que descreram do poder renovador do trabalho, preferem rolar no vício, descendo mais cedo aos degraus do sepulcro. Existem aqueles que se mantêm firmes no propósito a que vieram aqui, que se mantêm resignados mesmo diante das dificuldades, mas que têm a consciência clara de que é necessário o que estão passando, mas que não é eterno. Existem aqueles que ainda por resistência se mergulham nos vícios ainda, e que muitas das vezes adiantam o seu retorno ao plano espiritual. Todos esses padecentes da estrada têm algo para ensinar. Os que tombam esmagados de aflição induzem-te ao serviço pelo mundo melhor, e aos que se arrojam a monstruosos delitos falam sem palavras, em louvor do equilíbrio de que dispões, auxiliando-te a preservá-los. E aí, diante desse contexto, Emmanuel vai terminar dizendo: ora e auxilia em silêncio, porque não sabe se amanhã rairá teu instante de abatimento e de angústia. E manda a regra divina: façamos aos outros aquilo que desejamos que nos seja feito, ou seja, o amor em ação. E Emmanuel finaliza dizendo: recorda que o próprio Cristo, reconhecendo que os vencedores do mundo habitualmente se inclinam à vaidade, perigosa armadilha para quedas maiores, que esse Cristo preferiu nascer na palha dos que vagueiam sem rumo, viver na dificuldade dos menos felizes e morrer na cruz, reservada às vítimas do crime e aos filhos da escravidão. Por isso que os Espíritos nos dá como modelo e guia o Cristo. Porque eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos aqui na noite de hoje reunidos não conhecemos ninguém que tenha pisado nesse mundo, que tenha sofrido mais injustiça do que o próprio Cristo. Não conhecemos. E mesmo esse amigo, esse espírito de luz, esse irmão de todas as horas, que sofreu tantas injustiças no mundo, enfrentou todas elas com a paz da consciência, do amor em ação, e que ao finalizar a sua existência terrena, demonstrou a todos nós a sua crucificação entre dois criminosos, um de fato criminoso perante as leis de Deus e do mundo, e o outro sendo visto como criminoso pelo mundo, mas aos olhos de Deus
a promessa de que ainda hoje estarás comigo. E é isso que Ele quer de nós. Que mesmo diante das injustiças do mundo, que ainda assim estejamos com Ele sempre. Então, nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela noite de hoje por estarmos aqui reunidos. E te pedimos, Senhor, a força necessária diante das nossas dificuldades. A paz do coração diante das injustiças do mundo e das injustiças que porventura nós tenhamos passado ou estejamos passando. Que tenhamos a fé, a fortaleza e a esperança, Senhor. E a certeza de que nada é para sempre. E que o Teu amor cobre uma multidão de imperfeições, de equívocos nossos por ignorância nossa. E que sempre vamos ter, através da bênção da reencarnação, sempre a oportunidade de reparar para que possamos progredir e nos aperfeiçoar e perfeiçoar o nosso espírito, para que possamos alcançar os mundos celestes como tantos outros, Senhor. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus.